O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui nos estúdios o ex-presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, Antônio Júlio, do MDB. Bom dia, prazer recebê-lo. Bom dia, é um prazer estar com vocês aqui. O Antônio Júlio, além de presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, foi prefeito de Pará de Minas e também presidente da AMM, Associação Mineira de Municípios. Mas para a gente começar, gostaria de conversar com o senhor a respeito dessa nova legislatura. Nós temos aí uma renovação considerável na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Temos, portanto, uma nova legislatura que começou agora há poucos dias, menos de 2 semanas, e temos um governo igualmente novo, não apenas no nome do partido, mas um governo realmente que chega mudando algumas práticas, enfim, mudando alguns conceitos que a gente viu, ou pelo menos com essa perspectiva aqui no estado. Na opinião do senhor, qual vai ser o papel desse novo parlamento num governo que se anuncia como novo também? Olha, a responsabilidade muito grande, né? Eu tô sempre, eu gosto de dizer, muito preocupado com a política nos últimos anos, porque a política deixou de ter pelo menos um viés, por menor que seja, ideológico, né? Hoje é apenas o toma lá da cá, que vai continuar a mesma coisa, pelo que a gente já está vendo, porque está vendo que é um governo que está jogando muito mais para a plateia do que para o Estado, porque governo é uma coisa, Estado é outra, né? Hoje eu estava vendo uma informação que ele já está querendo vender os aviões. Os aviões não é dele, o avião é do Estado, não é do governo. Então são demagogias que às vezes a população entende, acha, bate palma, mas que é um retrocesso para o Estado. Porque o governo muda, o Estado permanece. O Estado, ele não muda muito do que era, do que vai ser, não. Agora, o governo muda, porque é o gestor que está lá. Então, a gente está vendo muita demagogia hoje na política e isso me assusta. E eu que vim do movimento, né, contra a ditadura, dos movimentos estudantis, na época que nós tínhamos lideranças, porque hoje o grande problema do parlamento é que não tem liderança. Nós não temos mais liderança, até por causa do pluripartidarismo que acabou com as lideranças, né? Hoje 300 partidos, então não tem jeito de você ter um viés ideológico para você fazer uma discussão política, porque a solução do Brasil, a solução do Estado de Minas Gerais, ela é política. E como a política está fraca, o que nós fizemos? Nós judicializamos as nossas ações políticas. Então hoje o Ministério Público ele tem muito mais importância do que o próprio parlamento. E isso é que é a minha preocupação nessas novas mudanças que houve aqui em Minas Gerais. O senhor também foi presidente da AMM, o Rodrigo acabou de citar, a Associação Mineira de Municípios, e a gente sabe que um problema hoje no estado, nos principais, é a falta de repasses, principalmente aos municípios. O senhor, enquanto ex-presidente, o que o senhor diria aos prefeitos que passam por essas situações e que precisam deixar de garantir situações básicas nas cidades, como, por exemplo, volta às aulas, saúde, que tem fechado alguns postos de saúde, hospitais municipais, e está transformando um verdadeiro caos? Cada vez mais a gente vê que a situação tem piorado. Olha, o que aconteceu em Minas Gerais foi uma irresponsabilidade do governador Fernando Pimentel, porque na verdade ele apropriou dos dinheiros do município. Dependendo da forma que se coloca na imprensa, fica parecendo que o governo está fazendo favor aos municípios. O governo está retendo o dinheiro dos municípios. Se eles não tivessem feito essa forma que fez de reter os dinheiros, talvez a situação do estado fosse um pouco diferente, né? Porque ele criou um déficit muito grande de um dinheiro que não era dele. Ele não está fazendo favor para os municípios, não. Então eu acho que faltou aí uma atuação mais firme do Ministério Público, do próprio judiciário, de impor principalmente ao governador, que era o responsável, uma ação mais efetiva de um processo de irresponsabilidade, porque trouxe um caos não só ao governo, mas ao estado de Minas Gerais também. E o Romeu Zema, o novo governador, já entra numa situação muito complicada. Nesse primeiro mês, além dessa dívida toda do Estado, que ele tem que tentar reverter essa situação atual, teve também a tragédia em Brumadinho. Enfim, ontem ele reuniu com deputados de Minas Gerais e explicou que ele vai tentar reverter esse caso, passando esses valores e tentando não fazer com que o Estado deva mais a esses municípios. Você acha que o Zema vai conseguir resolver essa situação, colocar em dia esses pagamentos que estão atrasados? E ele até prometeu que faria isso até o fim do mês, para corroborar aqui com esse questionamento feito pela Thalita. Ele tem prometido um monte de coisa para fazer amanhã e não vai fazer, porque o Estado
o Estado, ele não muda muito, não. A forma de governar é que muda. Então, eu acho que ele tem que ter mais responsabilidade na hora de assumir compromisso. O pagamento atrasado, inclusive a Associação Mineira de Municípios, através do presidente, que tem feito um belíssimo trabalho em nome dos municípios de Minas Gerais, eles fizeram um acordo dele pagar o atrasado a partir de 2020, mas colocar em dia a partir desse mês. Não é colocar em dia, não, é pegar o dinheiro e passar para os municípios, porque houve uma irresponsabilidade de um comitê que ele criou, né, um comitê de crise, que foi esse comitê que criou esse embaraço para o governo quando ele reteve o dinheiro dos municípios. E o próprio Banco do Brasil, que desrespeitou uma lei estadual que fala, eu vou dar um exemplo aqui do IPVA. O IPVA, se pagava o IPVA no município, acreditava 50% para os municípios, 50% para o Estado. Então, hoje vem aqui para Belo Horizonte e não volta para o município. Então, você vê, foi um monte de irresponsabilidade de várias pessoas que apropriaram desse dinheiro. Então, há essa preocupação. Eu não vejo o governo tem que pôr em dia. Não é pagar em dia, não. O dinheiro chegou lá, passa para os municípios. E o atrasado, infelizmente, os prefeitos vão ter que esperar para receber, porque o governo, as informações que a gente tem da situação financeira do Estado, ele não tem a mínima condição de repor esse dinheiro. O senhor foi prefeito de Pará de Minas até o ano de 2016. Como é que estava a situação até então, naqueles 2 primeiros anos do governo Pimentel? Olha, a situação dos municípios, aí eu vou falar no geral e também inclusive de Pará de Minas, não está pior, porque a maioria dos prefeitos fizeram o dever de casa. Sabia das dificuldades que nós estávamos passando, aquela crise de 2014, 2015, né, que já começou ali um problema de desaceleração da economia no Brasil e aqui em Minas Gerais, nós adequamos. Mas a gente previa que ia ser, porque o governo do PT é um governo irresponsável. É um governo que eles não pensam no futuro, pensam neles. É um partido que continua ainda forte, mas eles pensam neles, eles não pensam para frente. Então, eles fazem as coisas com muita irresponsabilidade. Fazem as coisas, seguram o dinheiro e acham que não vai acontecer nada, né? Eles acham que a impunidade para o PT era uma palavra de ordem, e não é. Então tá aí o problema, o buraco que esse governo do PT deixou, do Fernando Pimentel. Acho que ele foi muito iludido por alguns companheiros, né? Mas tá aí o problema. Então é realmente um caos que Minas Gerais hoje vive. Especificamente para que essa situação, principalmente dos repasses do Estado aos municípios, seja resolvida, na opinião do senhor, o que o novo governo precisa fazer de imediato? Pensar no Estado primeiro, né? Há muita informações equivocadas. Primeira coisa que ele tem que fazer é a coisa mais simples possível. Dinheiro do município é dinheiro do município, não é do Estado. O do Estado já é separado. Se ele conseguir fazer isso, que já começou a enrolar, né? Mês de janeiro já enrolou, já fevereiro o pessoal já também não recebeu, aí ele vai continuar enrolando. Se ele tomar essa decisão, ele vai ficar com o problema apenas do Estado. O déficit do Estado e não incluindo dentro do déficit do Estado essa falta do repasse aos municípios. Se ele não fizer isso, vai continuar enrolando cada vez mais. Os municípios, através do presidente da MM, Gilvan, fez um acordo, fazendo, parece que hoje ou amanhã, junto ao Tribunal de Justiça, que para receber o atrasado a partir de 2020, né? Você vê, quase que no final do governo. Então, os outros prefeitos é que vão começar a receber. Então, realmente, a situação de Minas Gerais é uma situação que foi causada pela irresponsabilidade da Secretaria da Fazenda do Estado de Minas Gerais e, principalmente, o aceite, né, do governador, do ex-governador Fernando Pimentel. A gente começou essa entrevista falando da Assembleia Legislativa, o senhor foi presidente da Assembleia, e eu pergunto, até nesse cenário perguntado por nós agora há pouco, pela Thalita mais especificamente, qual vai ser o papel da Assembleia Legislativa? Você acha que nós vamos ter uma Assembleia que de fato vai conseguir cobrar do governador essas ações que o senhor está apontando, ou nós vamos ter uma Assembleia subserviente aos interesses do Palácio da Liberdade, hoje Palácio Tiradentes, porque o governador despacha de lá? Olha, eu não vejo mudança. Como eu disse, a Assembleia mudou muito.
Ao longo dos últimos anos, a gente teve assembleias que foram subservientes aos interesses do governo, né? Total. Nas gestões tucanas, agora na gestão Pimentel. Apenas no fim da gestão Pimentel é que a gente viu uma espécie de rebelião na Assembleia, mas tudo que o governo precisava praticamente passou ao longo dos anos. Mas uma rebelião que deixa de ser ideológica e até política, né? Passou a ser financeira. Porque os deputados faziam rebelião porque queriam receber as emendas parlamentares. E eu tenho um discurso que eu tenho feito há bastante tempo, que quando eles introduziram as emendas parlamentares na política, acabou com a política. Porque os parlamentares, eles não discutem mais o projeto, não discutem o Estado, o problema do Estado, porque a emenda parlamentar é mais importante. Por quê? Porque fala, se eu levantar essa questão, se eu começar a discutir com o governo, ele vai segurar minhas emendas parlamentares. Então a emenda passou a ser mais importante. Então, se isso não sair da cabeça dos deputados, que a emenda hoje passou a ser importante, mas ela não pode ser mais importante, porque senão fica subserviente mesmo. Você vai ficar na dependência do repasse dos recursos para os municípios e o deputado, às vezes, não quer entrar em conflito. E se houver esse mesmo cenário, a continuidade desse cenário agora no governo Zema? Vai ser. Ele fala que não faz política. Ninguém vai governar o país ou o estado de Minas Gerais sem política, né? Não existe isso. Então, eu vejo, enquanto não acabar esse instrumento de emenda parlamentar, nós não vamos ter uma mudança na política no Brasil e aqui em Minas Gerais. Bom, deputado, e ainda sobre essa questão da Assembleia Legislativa, nós temos hoje no comando um deputado que é bastante experiente, que é o deputado Agostinho Patrus Filho, do PV, que foi aliado do governador, sobretudo no segundo turno das eleições, apoiou abertamente o governador. Que tipo de avaliação e até de prognóstico o senhor faz dessa nova mesa diretora com a presença de um deputado que é experiente, que já foi secretário de Estado e que ao longo dos últimos governos acabou também ajudando muito como base de sustentação? Foi assim no governo Aécio, foi assim no governo Anastasia, inclusive quando ocupou cargo de secretário de Estado, e no governo Pimentel ele integrava um bloco que era independente, mas nós bem sabemos que o bloco independente, na grande maioria das vezes, quase 90% ou 100% das vezes votou favorável ao governo. Qual a avaliação o senhor faz da presença do Agostinho Patrus como presidente da Assembleia? Olha, o Agostinho tem DNA, né? Ele vem de uma família política, o pai dele eu convivi com ele na Assembleia do pai, né? Ele também foi presidente da Assembleia, de uma habilidade muito grande na política. E o Agostinho, filho, lá vai para o mesmo caminho, ele é muito hábil para tratar as coisas políticas. Se ele conseguir tratar hoje a Assembleia muito mais do lado político do que do lado do toma lá da cá, ele vai fazer uma diferença muito grande no parlamento. E eu tenho certeza que ele vai tentar fazer isso. Nós voltarmos a fazer discussão política. Hoje a gente vê alguns ministros do Supremo falando que a solução do Brasil não está no Supremo, não está no Judiciário, está na classe política. Agora, a classe política precisa ter responsabilidade de assumir seu papel, coisa que, infelizmente, a gente não está vendo nos últimos anos. A gente fala também muito em renovação, né? Essas últimas eleições deixaram isso muito claro. Às vezes, alguns políticos que muitos apostavam na certeza de que seriam reeleitos, principalmente pessoal do PT em Minas, enfim, veio essa renovação e é uma resposta de que o povo realmente está mais engajado, está participando mais da política. O senhor acha que esses novos deputados e prefeitos, enfim, prefeitos que assumiram, né, na última eleição para as prefeituras, também governador, que vão lidar muito mais com esse pedido do povo para que sejam feitas, sejam atendidas as respostas e também as promessas de campanha? Olha, hoje quem faz promessa tem que cumprir, né? A gente vê muita promessa de demagogia. É isso que às vezes me incomoda muito. Eu fiquei praticamente 32 anos na vida pública. A coisa que mais me irrita é aquilo, você vê uma pessoa falando e você vê que aquilo é para jogar para a plateia. Não, às vezes o ex-governador Aécio Neves falou: Júlio, você precisa mudar seu jeito de fazer discurso, você tem que falar aquilo que algumas pessoas querem ouvir. Eu falei, eu quero falar aquilo que eu sinto e não o que você quer ouvir, ué. Que às vezes é incorreto politicamente, agora tem um politicamente incorreto, correto, né? Mas eu acho que nós precisamos parar com demagogia. Quando você vê várias demagogias, isso não é a solução política. A política é muito mais importante do que um deputado chegar e falar: não vou receber verba indenizatória, não quero salário, não quero não sei o quê. Isso é demagogia pura. Isso é para julgar para meia dúzia de pessoas e acha que isso é a solução política, é a solução do Estado. E não é, né? E isso é apenas um posicionamento pessoal
que acha que aquilo é importante e que as pessoas entendem aquilo como uma solução, uma revolução na política, e não é. Em vez de ficar fazendo demagogia, eu acho que nós tínhamos que ter mais coragem de enfrentar, de fato, a política com coragem, com determinação, e aquilo que é bom, não às vezes para o governo, mas que é bom para o Estado. Porque o que você falou, nós preocupamos muito com o governo, e esquecemos do Estado. Você discute muito o governo, mas se esquece do Estado, porque o governo passa. O governo, ele entrou e tem prazo de validade, é 4 anos. Pode ser renovado por mais 4, mas tem prazo de validade. E o Estado permanece. Tudo que você fizer de errado, né, que você deixar de fazer, que você não tomou posição, vai refletir no Estado lá na frente. Eu tenho 1 minuto ainda, deputado, e há tempo de fazer uma última pergunta. O senhor foi prefeito de Pará de Minas, como a gente já disse aqui. A sua cidade, inclusive, foi muito impactada agora por essa tragédia de Brumadinho, porque por lá passa o rio Paraopeba, inclusive de onde a cidade capta água, né? E sei que o senhor vive o dia a dia ainda de Pará de Minas. Como é que está a situação por lá neste momento? Olha, muita espetacularização em cima da desgraça de Brumadinho, que o Paraopeba não foi atingido da forma que algumas pessoas que estão falando. Eu falo que eu sou suspeito porque eu vivi dentro do Paraopeba, pescando e passeando de barco durante quase 50 anos. Eu tenho lá barco, tenho motor até hoje, e o Paraopeba, o Paraopeba morreu. Né? Vem aí algumas ONGs querendo aparecer, cada um vem com uma metodologia de análise, mas o Paraopeba, por enquanto, ele voltou ao que era antigamente. Há 12, 15 anos atrás, o Paraopeba sempre teve uma água turva proveniente da mineração. Né? A mineração jogava praticamente esses rejeitos direto no Paraopeba. De uns 15 anos, talvez, eles fizeram essas barragens, o Paraopeba melhorou a cor e voltou o que era. O Paraopeba teve problema? Claro que teve. A água mudou, mas não é essa espetacularização que estão falando, que o Paraopeba está morto. Só que está morto, todo mundo que fala que está morto, mas não deram atestado de óbito até agora. Porque não morreu uma piaba dentro do Paraopeba depois dessa tragédia. Foi uma tragédia que incomodou, Pará de Minas parou de captar até por questão de preservar a vida das pessoas, mas eu não vejo que o Paraopeba está sofrendo aquilo que hoje algumas entidades, alguns órgãos aí, entidades civis não organizadas, essa confusão toda, porque várias pessoas falando a mesma coisa. Né? Então você vê quantos órgãos estão lá fiscalizando o Paraopeba e falando do Paraopeba. Deve ter no mínimo uns 15. Então cada um fala uma coisa, nós não temos direcionamento sobre realmente a situação real do Rio Paraopeba. Muito bem, nós recebemos hoje Antônio Júlio, ex-presidente da Assembleia Legislativa de Minas, ex-presidente da AMM, Associação Mineira de Municípios, e também ex-prefeito de Pará de Minas. Gostaria de agradecer sua vinda aqui, sua entrevista, foi um prazer recebê-lo. Obrigado, estamos sempre às ordens para fazer a discussão política. Eu sou meio polêmico, mas eu gosto da política porque eu vim da política mesmo. Eu era estudante, fiz política com Tancredo, com essa turma antiga, então por isso que às vezes a gente fica nessa ansiedade de ver a política voltar a ser feita com P maiúscula, política com P maiúscula. Obrigada pela entrevista. 8h.